Povo de Deus, Eclesiastes capítulo 5. A loucura de votos precipitados é o título aqui na minha Bíblia Plenitude. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Aqui nós percebemos uma clara advertência a ter reverência na casa do Senhor, mesmo que os tempos sejam difíceis, diferentes, não é isso? Porque a casa do Senhor naquela época de Salomão era uma, a casa do Senhor agora é outra, né? Naquela época o véu do templo estava em pé, o templo judaico, a lei judaica, e agora, na verdade, o templo somos nós, e aquele local de culto é um local do tempo da graça, mas é um local separado para o louvor da glória de Deus, né? E aí, isso aí é uma luta antiga, né? A questão de ter reverência, não conversar, respeitar o ambiente, né? Muitas vezes nossos ambientes de culto é uma bagunça, é uso de celular de maneira inadequada, não é isso? Criança, pessoas comendo dentro do templo, né? Dando gargalhada, falando piada, ou seja, acaba que aquele ambiente ali, que é um ambiente mais propício para a adoração, não que o local é santo, mas um local separado, onde nós devemos ser educados, que ali é um ambiente de reverência, né? Há pouco tempo nós ensinamos e estimulamos a todos que adentrarem ao templo, se ajoelhar, orar, não é isso? É para manter aí essa mente focada, que ali é um momento de reflexão, ali um momento de culto, e deve-se ter reverência, respeito pelo local. Não aquela questão judaica, mas mesmo no tempo da graça, é preciso termos um mínimo de reverência dentro do templo. E sempre lembrando, a Bíblia fala muitos lugares sobre isso, muito mais importante do que cultuar é obedecer. Há muitas pessoas desrespeitando o local de templo, indo lá com sentimentos variados, não estão lá com grande motivação em louvor. Às vezes a motivação é a paquera, né? É ver o coleguinha. Tem que tomar muito cuidado para que a sua motivação não seja o coleguinha, a coleguinha, o irmão, a irmã. Quando a minha motivação maior é alguém, olha só o que estou falando, motivação maior é alguém que não seja Deus ou culto, já começa a ter problema. Então há muitas pessoas que têm a motivação maior em pessoas e não em Deus. É isso. E muitas vezes vão para o templo por outros motivos. Aquela velha história, você faz a coisa certa com a motivação errada. Então cuidado, que Deus ele sonda os nossos corações. Versículo 2: não te precipite com a tua boca, com o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto seja poucas tuas palavras. Lembrando aqui que é importante você ter aquele conhecimento introdutório do livro de Eclesiastes, para entender todo o livro. Se você não ouviu a introdução, vai lá, dá uma olhadinha na introdução, que é muito importante. O Salomão aqui, me parece, é isso? Ele tem aquela visão de Deus, o Deus onipotente, onipresente, é um Deus todo poderoso, onisciente. Ele tem as normas dele, ele estabelece as regras e cabe a nós obedecer. Claro que ele tem uma visão assim de um Deus assim mais para tirano, um Deus que impõe regras pesadas para o ser humano. Isso no contexto geral você percebe no livro de Eclesiastes e em outros livros, no próprio Salmo. Mas ele é Deus, ele é todo poderoso. Então o que cabe a nós é obedecer, né? E ter cuidado nessa nossa relação com esse Deus todo poderoso, né? Muitas vezes ele vai fazer coisas que nós não compreendemos. Então me parece aqui no versículo 2 é justamente o cuidado com a forma como você vai se referir a esse Deus. Você vai pensar sobre ele, né? Porque com certeza algumas situações da vida, alguns acontecimentos do mundo, na sua vida, na vida de familiares, pode te conduzir a ter palavras de ira, né? Como aquela mulher de Jó, né? Isso?
amaldiçoe teu Deus e morra. Não que de repente chegar tanto a esse ponto, mas sim a tratar Deus como trata qualquer outro ser humano. Então me parece que esse é o contexto aqui de Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Claro, naquele contexto lá, daquela parte do filme, onde a revelação ainda não está totalmente completa, agora o entendimento que nós temos de Deus é um pouco melhor, né? Ainda é pouco, ainda é uma cutícula, mas já é alguma coisa. Antes, vamos dizer assim, era meia cutícula, agora já temos uma cutícula inteira de conhecimento, já evoluímos um pouquinho, ok? Então me parece que é aqui, cuidado, né? Ele é Deus, né? E ele determina as coisas, só que muitas vezes o que ele determina nós não concordamos. Tome cuidado, não te precipites. 3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Né? Então, interessante a revelação aqui sobre sonho. Né? O sonho é resultado de quê? De muito trabalho. Né? Você ocupa muito a tua mente com pensamentos, né? E vem os sonhos. E aí, quando você fala demais também, você pode acabar falando que não deveria falar, né? Ainda mais quando passa por situações que que a pessoa não consegue compreender e ela quer compreender, ela está vendo que Deus não está se encaixando ali dentro do pacote, da formatação, ela fala, e às vezes fala o que não deve falar. E aí no versículo 4 fala de voto, né? Ana fez um voto, cumpriu o seu voto, né? Jefité fez o seu voto e parece que também cumpriu, não sei se foi de uma maneira ou de outra, mas cumpriu. Qual foi a maneira exatamente que Jefité cumpriu, não sei, mas ele cumpriu. Muitas vezes nós fazemos nossos votos através do jejum, não é isso? Voto de oração, voto de monte, voto de leitura bíblica, voto diverso. Quando fizermos, é bom que se faça, né? E um dos votos aqui que as pessoas votam é o voto, de repente, que a pessoa é rica. Naquele contexto, a pessoa é rica e ela promete, quando chegar a lavoura, quando chegar o tempo da colheita, ela vai dar X para a manutenção do tempo, entendeu? Só que, de repente, o plantio não deu muito certo e ela já tinha prometido, ela já tinha feito o voto que ia fazer aquilo. É um empresário, é um fazendeiro. Ele falou: eu estou com um propósito aqui que quando vir a minha colheita, eu vou dar X por tempo. E de repente ela não dá. Então, do versículo 4 ao versículo 7, esse é o contexto, né? Fazer voto. Lá no Novo Testamento tem uma palavra que fala, né, que alguns fariseus aproveitavam esses votos que eram feitos ao templo. Aí eles falavam que não poderia ajudar as viúvas, ajudar as pessoas, porque eles tinham feito o voto de dedicar os seus bens ao templo. E era mentira. E muitas vezes também eles faziam isso, e era verdade, dedicava os seus bens ao templo. Por quê? Porque eles mesmos dirigiam o templo. Entendeu? Ele mesmo eram os diretores que tinham toda a gestão do ouro, do dinheiro que entrava no templo. Então, você percebe a jogada, né? Eu vou lá e faço um voto, eu fico sem obrigação de cuidar da minha mãe, do meu pai, de algum parente, porque na verdade eu não quero ajudar minha mãe, meu pai ou parente, ou ninguém. Aí eu tenho uma boa justificativa, ao mesmo tempo, esse dinheiro, esse fruto, essas questões que foram dadas ao templo, é eu mesmo que estou administrando, eu e a minha turma. Acontecia isso, meus irmãos, lá no Velho Testamento. Com certeza, Jesus fala um pouquinho sobre isso. E há uma menção desses votos lá no Novo Testamento, que os fariseus hipócritas faziam. Então, aqui é um contexto. A pessoa é fazendeira, faz um propósito que vai doar parte da colheita e depois dá ruim, e a pessoa não doa. Esse é o texto aqui do versículo 4 ao versículo 7. Né? Então, cuidado, que na multidão da tua palavra pode vir transgressões. Você declarou com a tua boca, você falou, e agora tem que cumprir. Ok? Versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto em cima de si
outro mais alto que o explora. E sobre esse há ainda outros mais elevados que também exploram. Ou seja, você está fazendo o mal a alguém porque você está fazendo mal ou está rindo do mal de alguém, não se esqueça que você tem uma autoridade sobre você. E em cima da autoridade sobre você tem outra autoridade. Autoridade sobre autoridade. E indiretamente aqui nós vemos aqui, podemos ver aqui a importância da autoridade ter também uma autoridade. Toda autoridade precisa ter uma outra autoridade acima dela que possa frear e corrigir os seus erros e exageros, né? Então, se você se comportar de maneira errada, não esqueça que tem alguma autoridade sobre você para te corrigir. E nunca é bom, não é isso, ser corrigido por uma autoridade superior no caso que nós venhamos a errarmos, ok? E há pessoas, irmão, que se veem no topo do topo, achando que não tem mais ninguém para resolver, mas tem. Hoje, nosso cenário político, eu sempre faço menção, ano 2022, final do ano 2022, estamos fazendo essa gravação, é isso, novembro, exatamente 29 de novembro de 2022, em plenas discussões políticas, não é isso? Em plenas expectativas que vai ou não acontecer invasão militar, se não vai acontecer nada, o Brasil e o mundo em uma expectativa terrível, e com certeza nesse contexto que nós vivemos hoje. Nós temos aí um cenário político onde a autoridade superior que deveria julgar, deveria corrigir, está junto na malacutaia, está junto na corrupção. É o cenário que nós vemos aqui no Brasil e com certeza no mundo, e sempre existiu em todos os tempos. 10, versículo 10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Amar uma coisa é querer ter seu dinheiro, trabalhar, querer ter e dominar o dinheiro. Quando o dinheiro é servo, ele é bênção. Quando ele passa a ser o Senhor, ele é a maldição. Amar o dinheiro é complicado. O Novo Testamento fala que a ai daqueles que querem se tornar rico. Ou seja, se quer se tornar rico, é aquela pessoa muito focada em dinheiro. Isso é um problema sério. Cuidado com isso. Versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. É melhor você ser pobre ali, ou ter tua base, poder dormir em paz, do que ter dinheiro e não ter paz. Não é isso? É verdade, o dinheiro traz benefício, mas também tem consequência. O dinheiro rouba muito de nossa paz. Nosso risco de ser assaltado é muito maior, né? E aí por isso, nós sabendo disso, a pessoa fica mais tensa, dorme mais preocupada. Eu já tive um caso de uma pessoa que não é nem questão de ser riqueza, comprou um carro novo do sonho dela, e a pessoa tinha dificuldade de dormir estando o carro guardado na garagem. Eu já vi uma história dessa, né? Observe, eu estou falando só de um carro, não estou falando de riqueza. Imagine riqueza. Realmente tem os seus malefícios, seu ponto ruim, a questão da riqueza. Aí, agora, se não consegue ser rico, se a pessoa não consegue ter dinheiro, é melhor ser um pobre ou ter a sua estabilidade lá e ter paz, do que muito dinheiro sem paz. Aí do versículo 13 ao versículo 17, também nós temos a mesma ideia aí, ó. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. É aquele contexto que nós falamos. Aqui no começo do capítulo 5, a pessoa é um fazendeiro, a pessoa fez o plantinho, e ela faz um pacto. Ela faz uma aliança, um voto, que vai dar certa parte da colheita para o templo, para as coisas de Deus. Só que aqui no versículo 3 ao versículo 17, tem a relação que às vezes acontece um infortúnio, acontece um problema, acontece um imprevisto,
E a pessoa que tinha uma perspectiva de ganhar muito dinheiro, agora vai ficar no prejuízo. Um vendaval de repente, uma tempestade, sei lá, umas pragas aparecem de repente, não sei. Imprevisto. É isso que o versículo 13 ao 17 trata. Né? Aí a pessoa perde, não deixa herança para o filho, e aí fica mal essa pessoa, a ponto de ficar até doente, né? Enfadado, com enfermidade e com indignação. Esse é o contexto do versículo 13 ao versículo 17. Olha aí, ó, enfermidade, preocupações que provocam enfermidade, né? Perda de dinheiro, investimento, empreendimento fracassados, resultando em enfermidade. E muitas vezes, ou melhor, praticamente quase que 100%, enfermidades emocionais que acabam causando enfermidades físicas também. É preciso sempre tratar as duas coisas. Meu irmão, minha irmã, se você tem um problema físico, não deixe de considerar a questão emocional, seja a enfermidade física que for. Se é persistente, se você sente essa enfermidade de maneira persistente, não é um momento, já o tempo vai passando e você está convivendo com essa enfermidade já há anos, vá procurar um tratamento psicológico, que talvez aí seja a cura da sua enfermidade. E se não a cura, a estabilidade, o controle dessa enfermidade. Ok? Então encerramos. Eis que eu ouvi, versículo 18: boa e bela coisa que é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ok? Então, o que nós podemos aprender aqui? O bom é que a pessoa vote com consciência, sem extrapolar. Aí depois que votar, vai trabalhar, se esforce, e não tendo nenhuma desgraça, ele vai ter o fruto do trabalho dele. Porque isso é bênção de Deus. Deus estabeleceu os princípios. Se ele seguir o princípio, ele vai fazer. Então, durante pouco tempo que nós vivemos, ele pode ter paz, alegria e gozar do resultado do seu trabalho. Ok? 19. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Me parece aqui que, além do trabalho natural, das consequências naturais de um trabalho, ou seja, a regra geral é trabalhar, é ralar. Mas há pessoas aí que Deus dá uma facilidade por algum propósito dele. E Deus concede que essa pessoa tenha riqueza ou de uma maneira fácil, mesmo trabalhando, ou até como herança. E isso também é dom de Deus, propósito de Deus. Porque não se livrará muitos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Há pessoas que não sabiam por quê, Deus sabe, ele decidiu ter um tratamento diferenciado, abençoar, e essa pessoa, com certeza, vai ter uma vida melhor do que os outros, porque por algum propósito de Deus, Deus o abençoou de maneira diferenciada. Ó Deus, querendo, estamos aqui, com a tua graça, com a tua misericórdia, de maneira diferenciada sobre nós. E se não for graça diferenciada sobre nós, nos dê força para arregaçar nossas mãos, trabalharmos, desenvolvermos e colhermos o fruto do nosso trabalho. Ok? Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meu irmão? Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.